O apóstolo Paulo foi informado de que havia alguns conflitos na igreja de Roma, os quais giravam em torno da liberdade cristã. Alguns crentes, ainda imaturos, se escandalizavam com determinadas atitudes dos crentes, cuja fé achava-se amadurecida. Esses conflitos, como acredita a maioria dos comentaristas, surgiram com o retorno de alguns judeus cristãos que haviam sido expulsos pelo imperador Cláudio. Estes, ao se juntarem à igreja formada em sua maioria por gentios, se escandalizaram com determinadas práticas. Paulo busca um ponto de equilíbrio a fim de que a obra de Cristo não sofresse nenhum dano. Este é o tema que vamos estudar. Paulo estava com a igreja em Roma, e a igreja em Roma era formada em sua maioria por gentios, pessoas que não eram judeus e se converteram a Cristo, aceitaram a Cristo como Salvador. Como essas pessoas não eram judias, essas pessoas não praticavam o judaísmo, elas não tinham a lei de Moisés enraizada em si. Elas não praticavam as coisas que o judaísmo oferecia, que a lei de Moisés ensinava. Então elas não estavam debaixo daquele jugo. Então, quando aceitaram a Cristo, elas receberam o que nós chamamos de liberdade. Só que também tínhamos os judeus cristãos, pessoas que seguiam a lei de Moisés fielmente, mas que aceitaram a Cristo como Messias, aceitaram a Cristo como Salvador, mas ainda tinham essa lei enraizada, então continuavam praticando. E Paulo, quando viu que isso gerou um conflito dentro da igreja de Roma, ele buscou harmonizar essa situação. Foi quando ele falou aqui no versículo 3 de Romanos 14: o que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Ele estava querendo dirimir, ele estava querendo resolver esses conflitos, dizendo o seguinte: Deus escolheu a todos. Aquilo que é pecado para você, pode não ser pecado para o irmão. E nisso, nós não estamos falando de Bíblia, tá? Quando nós falamos sobre algo que é considerado pecado, a gente está falando de uma coisa chamada juízo de valor. Ser tolerante com os fracos na fé, primeiro você precisa entender o que é pecado, o que é que você considera pecado e se isso está de acordo com a palavra do Senhor. Porque se o que você considera pecado é um costume, meus irmãos, você está julgando o seu irmão. Está criando uma situação de intolerância dentro da igreja, que não condiz com o que a palavra nos ensina. Juízo de valor significa determinar, com base em nossas próprias crenças e convicções, que certa pessoa está em pecado. Você vai de acordo com aquilo que você acredita. A gente só vai excluir o juízo de valor da nossa vida, separar isso e retirar essa intolerância do nosso meio, quando a gente entender o que é juízo de valor e começar a ler mais a Bíblia, meus irmãos. Nós, quando dizemos você está em pecado, nós estamos falando apenas o que a Bíblia nos diz. Os fracos na fé eram aqueles que não conseguiam se libertar do jugo que a lei de Moisés impunha. E eram eles que se achavam os certos. A palavra fala de amor. A palavra fala de cuidado, de zelo, de amor ao próximo. E a gente se prende tanto à religiosidade que a gente às vezes não olha para o nosso irmão com amor. Aqui ele fala o seguinte: além de observar determinados rituais relacionados ao culto, eles queriam que os gentios fizessem o mesmo. Existem pessoas que estão na igreja e que conheceram um evangelho que não é são, que não é verdadeiro. E vivem de acordo com esse evangelho e querem que as pessoas vivam de acordo com esse evangelho também. Porque existem muitos líderes, existem pastores que não ensinam a palavra como se deve ser. Nós aqui na igreja temos um ensinamento bom. Graças a Deus, o Senhor enviou o nosso pastor, que tem o ensinamento correto. Porque quem já andou por aí sabe que aqui a gente não prega mentira. Quem andou por aí sabe o que é pregado lá fora.
Então sabe que aqui nós temos ensinamento de acordo com a palavra de Deus. Mas existem pessoas que cresceram na fé aprendendo isso. E querem que os outros façam o mesmo porque se julgam fortes na fé. Mas na verdade são fracos. A gente sabe que nós mesmos, ontem nós estávamos conversando, o pastor e eu, a gente falou, a gente sabe que não consegue cumprir a lei. A gente sabe que nunca vai conseguir chegar à perfeição. Mas tudo que a gente faz não é para agradar aos olhos do Senhor. Esse irmão que faz a coisa diferente de você, também faz o mesmo. Se os crentes fracos eram formados por judeus crentes, mas que viviam ainda debaixo da velha aliança, os fortes eram formados tanto por judeus como por gentios, que haviam alcançado um entendimento correto das implicações da nova aliança. Esse fato é confirmado pela afirmação do apóstolo que se enfileira com os fortes na fé. Quem pode ler Romanos capítulo 15, versículo 1? Os fortes sabiam que não estavam mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Você faz da forma que faz para Deus porque te agrada também. Ainda que porque te agrada renunciar em nome do Senhor. Ou não? Você pode sofrer, mas quando você vê que está fazendo algo para o Senhor, você se alegra, não é verdade? A gente não pode falar sem conhecer. Eu estava falando isso para os jovens, porque como eu trabalho com jovens, eu falo muito deles. Semana passada a gente teve uma reunião e a gente falou sobre isso. Falei, antes de você julgar um irmão, uma irmã que está passando por determinada situação ou que está agindo de uma forma estranha, procure conhecer a história dele primeiro. Porque quando você deixa de ser tolerante, você está agradando a si. Pratique o amor que Cristo nos ensinou. A palavra grega koinos, traduzida aqui como imunda, se refere às coisas que a lei mosaica considerava comuns ou impuras. A lei de Moisés, ela serviu para unir um povo. Então, por isso foi necessário instituir uma lei. Porque a liberdade hoje vem através de Cristo. Senão, Cristo não precisaria ter descido ao mundo. O versículo 15 do capítulo 14 de Romanos diz: mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Então por que é que você vai retirar o amor que Cristo colocou dentro daquela pessoa? Tendo chamado a atenção para a lei da liberdade, agora o apóstolo passa a falar de outra lei, que é a lei do amor. Esse é o amor ágape, que nós falamos tanto, o amor que vem de Deus. A lei da liberdade, exercitada por cristãos mais maduros, Paulo mostrou que permitia quebrar certas regras ritualísticas. Todavia, se isso causasse alguns escândalos nos crentes imaturos, então essa liberdade deveria ser restringida. Então, não pratique a liberdade que você julga ter. Agrade ao seu irmão, agrade a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A liberdade que Cristo te deu foi uma liberdade em nome do amor que Ele pregou. Ele não te deu liberdade para afrontar o seu irmão, para você fazer o que bem quiser da sua vida. Ele te deu liberdade do jugo que você carregava. E hoje, você precisa entender que você não pode jogar esse jugo para cima dos seus irmãos. Quem pode ler Romanos 14, versículos 22 e 23? Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Você faz por uma obrigação, por um jugo, ou você faz porque você sabe que assim está agradando a Deus? Se você faz debaixo de jugo, você não está liberto. Existem muitas pessoas que ainda vivem debaixo de jugo. Fazem por obrigação, mas não conhecem a própria palavra de Deus. Por que você faz isso? Eu faço porque todo mundo faz. Eu faço porque a igreja diz que é assim que tem que fazer. Mas se você condena isso, você não está fazendo por fé. E aqui a palavra diz o seguinte, que aquele que tem dúvidas se faz isso está condenado. Você está em uma igreja cuja lei
humana diz que você deve vestir tal roupa. Mas você veste a roupa por obrigação. Você não veste porque você crê que aquilo é santidade. Se você faz isso, você já está condenado. Você peca. Você precisa crer naquilo que está fazendo. Você precisa crer que aquilo é para agradar ao Senhor. Precisa crer que aquilo é sinal de santidade. Senão você já está condenado, por mais que você faça. Você pode fazer, você pode seguir todos os rituais, mas se você não acredita, meu irmão, você está condenado. O pastor prega, faça assim, e você fica remoendo aí. Eu vou fazer, mas isso aí para mim não está certo não. Mas eu vou fazer por obediência ao pastor. Está condenado, meu irmão. Você é fraco na fé. Você está condenado pela própria lei que você crê. Tudo que não é de fé é pecado. Meus irmãos, vamos crer naquilo que se prega. Aprendemos como o apóstolo Paulo procurou pacificar a tensão entre os crentes fortes e fracos na igreja de Roma. Esse conflito estava gerando um ponto de tensão que poderia, a curto prazo, pôr em risco a obra de Cristo ali. Tudo o que nós fazemos, meus irmãos, é para a glória do Senhor. Tenhamos mais tolerância, tenhamos mais sabedoria e vamos ler mais a palavra para saber o que é pecado e o que não é. Amém?